aí, vamos lá ver a revisão da história desse personagem que está dentro diretamente da formação do território federal do Guaporé. É uma figura que ele tem uma participação direta dentro do processo político dessas primeiras décadas, vamos dizer assim, da formação do território federal. Porque a história dele vai começar em 1931, aqui conosco, quando ele se torna diretor da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Depois nós vamos ver ele recepcionando em 1940 Getúlio Vargas. Em 1943, quando Porto Velho se torna a capital do território federal do Guaporé, é ele o nosso primeiro governador do território federal. Nós vamos ver a figura dele em 46 se tornando deputado federal, e ele vai ser deputado federal por 3 mandatos, até que Aloysio Ferreira, mesmo sendo grande cacique político, vai abandonar essa disputa política. Vai se afastar dessa disputa política, mas deixando a sua saga na história do estado de Rondônia. Na tela para vocês, a aula de número 17.2, falando sobre Aloysio Ferreira. Aloysio Ferreira, em 1916, serviu o 4º Grupo de Artilharia do Pará, transferido para o Rio de Janeiro, para o 2º Regimento de Infantaria, onde cursou a escola de Realengo, chegando aspirante oficial. Essa é a carreira militar de Aloysio Ferreira, gente. Ele vai participar da rebelião tenentista. Isso ele teve uma participação direta dentro do processo onde ele era militar. Tendo seguido para Manaus com um contingente comandado pelo tenente Magalhães Barata, que tomou a fortificação de Óbidos, lá no Pará. Vem cá comigo. Eu queria, como complementar, que vocês buscassem aí uma leitura complementar sobre o que foi o movimento tenentista no Brasil. Para vocês entenderem isso, e até a participação de Rondon, que combateu o movimento tenentista, Aloysio Ferreira, que participou do movimento tenentista, Luiz Carlos Prestes, que passou aqui pela nossa região antes de se refugiar na Bolívia. Pesquise sobre o movimento tenentista. Voltei na tela para vocês. Aloysio Ferreira, nesse trabalho que ele teve, na fuga com o movimento tenentista, ele vai se refugiar aqui nos seringais de Guajará-Mirim. E aí ele vai ter contato com os índios Macurapos, lá, aqui esse contato, e ele vai começar a estudar sobre os Macurapos e Tupari, aqui da região. Esse estudo de Aloysio Ferreira, ele vai chegar até o Marechal Rondon. E o Marechal Rondon se encanta por esse estudo. Só que diz Aloysio Ferreira, se apresente e cumpra a sua pena. Aloysio Ferreira se apresenta, fica ali alguns meses presos, depois absolvido, aí o Marechal Rondon vai chamar ele para integrar a Comissão Rondon, e ele volta agora como um oficial agora livre para a Comissão Rondon. Em 40, Getúlio Vargas ele vai visitar Porto Velho, porque em 31, o governo de Getúlio Vargas, o capitão Aloysio Ferreira vai ser nomeado diretor da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Então, Getúlio Vargas, que nomeou ele diretor, em 40 está aqui e fazia uma visita a Manaus, e Aloysio Ferreira, então, convence o presidente a visitar Porto Velho. No dia 13 de setembro de 1943, através do decreto 5.812, é criado os 5 territórios federais, entre eles o território federal do Guaporé. Aí o Aloysio ele se torna o grande líder dos Cutubas. Ele que vai ser governador, depois o seu governo vai até 46, ele se torna deputado federal, reeleito em 50, depois reeleito em 58. Vai ser um grande líder político desse grupo chamado Cutuba, que vai ter como adversário Joaquim Vicente Rondon, que é dos Pele Curtas, que inicia a elaboração do projeto que mudou o nome do Guaporé para Território Federal de Rondônia. E assim foi a história um pouco de Aloysio Ferreira. Façam atividade, que eu já volto para corrigir a atividade com vocês. Até lá.
Pessoal, atividade nossa, vocês perceberam aí esse período que vocês estavam fazendo, que é atividade que toma mamão com açúcar, bem facinho, não tão difícil. Tem atividade que eu deixo vocês relaxarem, tem atividade que eu puxo mais de vocês, para vocês fazerem, vocês irem se habituando aos poucos a esse Enem que vai chegando. Porque a atividade de História de Rondônia, mesmo a gente achando que História de Rondônia não cai no Enem, cai, pode cair, porque ela está dentro da história do Brasil. Mas vai servir também para futuro concurso que vocês irão fazer. E para vocês conhecerem, é claro, um pouco da história do seu estado. Entenderem um pouco da história do seu estado. Porque vocês só vão amar esse estado se vocês entenderem a história dele. E aí nós colocamos a atividade aí na tela para vocês, que nós vamos falar sobre as atividades de sala. E a gente começa pela primeira atividade. A primeira atividade, ela fala o seguinte: quando Aloysio Ferreira foi transferido para o Rio de Janeiro, para o 2º Regimento de Infantaria, veio a cursar a escola de Realengo. Nessa escola, Aloysio Ferreira chegou a ser primeiro-tenente, chegou a ser major, chegou a ser aspirante de oficial, 3º sargento ou subtenente. Quando vocês estudarem a história de alguns militares brasileiros, Marechal Rondon, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto e outros, Benjamin Constant, você vai ver uma relação muito grande dentro da escola de Realengo. Essa escola que formava os oficiais do Exército Brasileiro. Tem uma relação fortíssima. E vai para lá, que Aloysio Ferreira foi estudar. Foi estudar para se tornar um oficial. Só que ele sai de lá aspirante de oficial. Depois que ele vai crescendo a patente, vai ser primeiro 3º sargento, depois 2º sargento, aí ele vai crescendo essa patente dele, mas ele sai lá aspirante de oficial. Assim começa a carreira militar de Aloysio Ferreira. A carreira militar de Aloysio Ferreira é que ele vai ter uma interrupção, porque ele vai participar em 1924 desses movimentos revolucionários. Esse movimento revolucionário, eles não vão surtir efeito, vai ser derrubado o movimento revolucionário de Manaus. E Aloysio Ferreira, então, ele vai ter um período de afastamento da sua carreira militar quando ele se refugia nos seringais aqui de Guajará-Mirim. Esse momento ele vai ter uma pausa na sua carreira militar. Só que depois, sob convencimento de Rondon, ele vai se reapresentar lá em Belém do Pará, vai cumprir a pena e depois volta para a linhas telegráficas. Na questão aí, a resposta correta é a letra C, aspirante de oficial. Sem dúvida aí, certíssima a questão. A segunda ela fala o seguinte: entre 1921 a 1924, Aloysio Ferreira serviu em várias unidades do Exército do Rio de Janeiro, Mato Grosso e Pará. Nesse último ano, participou da rebelião tenentista, tendo seguido de Manaus, com um contingente comandado pelo tenente Magalhães Barata, que tomou a fortificação de Óbidos. Sob desfecho sobre essa sua participação revolucionária, é correto afirmar. O que é correto afirmar? Aloysio Ferreira seguiu através da Revolução de 24, conseguiu conquistar o território de Rondônia, foi isso? Aloysio Ferreira recebeu proteção de Rondon e não foi preso? Será que Rondon protegeu Aloysio Ferreira? Letra C. Aloysio Ferreira fugiu para o Vale do Guaporé, onde em Guajará-Mirim trabalhou na estrada de ferro Madeira-Mamoré e nas linhas telegráficas? Seria isso? Aloysio Ferreira fugiu para o Vale do Rio Guaporé, onde em Guajará-Mirim trabalhou no seringal de Laranjeira de Américo Casara? Ou letra E, Aloysio Ferreira foi transferido para o Vale do Rio Guaporé, onde em Guajará-Mirim criou o seringal Laranjeira. Foi ele que criou o seringal Laranjeira?
Pessoal, a fuga desse movimento tenentista, cada um foi para um canto. Aqui na América Latina, nos países da América Latina, vão recepcionar vários revolucionários fugidos, inclusive aqui na Bolívia vão ter vários revolucionários. Mas os seringais da Amazônia eram um local que ninguém vinha procurar ninguém. É tipo garimpo, quando a pessoa quer se esconder de algum crime, ele vai para o garimpo. E a Luiz Ferreira, que tinha participado do movimento tenentista, e eles vão perseguir esses participantes do movimento tenentista, ele vai vir aqui para os seringais de Guajará-Mirim. Aqui no seringal Laranjeira, da família Casara, do Américo Casara, vai ser um local propício para ele ficar trabalhando, escondido, tranquilo, sem ser perturbado. E aí ele vai ser o momento aonde a Luiz Ferreira vai começar a estudar também os povos indígenas. Mas a resposta dessa daqui é a letra D. A Luiz Ferreira fugiu para o Vale do Rio Guaporé, onde em Guajará-Mirim trabalhou no seringal de Laranjeira de Américo Casara. É isso que está no texto nosso. Mais uma vez, um mamão com açúcar aí para vocês. Questão de número 3. Questão número 3 está facinho, facinho, facinho. O trabalho de Aloysio Ferreira sobre os indígenas chega até Rondon, que convidou para integrar a Comissão Rondon, sendo enviado para Porto Velho, onde serviria sob a ordem de quem? Do Tenente Lira, do Major Silvestre Amarante, do Major Kernitz, do Coronel Roosevelt, do Capitão Paixão. Quem é que Aloysio Ferreira estará sob o comando? As linhas telegráficas, elas vão estar presentes aqui na abertura, apesar de elas estarem um pouco obsoletas, mas elas vão permanecer aqui. Rondon controlava essas linhas telegráficas e aqui estava seu genro, o Major Amarante, estava administrando essas linhas telegráficas. E essa linha telegráfica aqui, ligando o Mato Grosso, ligando aqui o Amazonas, ligando Guajará-Mirim, fazendo a ligação também com o Acre ali, vai ter a presença muito forte desses militares. Rondon se encanta com o estudo do Aloysio Ferreira, então ele vai chamar Aloysio Ferreira. Aloysio, eu te quero na linha telegráfica, porém, você deve ao Exército, deve à Justiça. Se apresente. Aloysio Ferreira, com saudade de Belém, saudade da família também, se apresenta a Belém. Vai ser julgado, vai ser preso. 9 meses ele vai cumprir a prisão. Depois ele vai ser absolvido, vai ser inocentado. E o Rondon diz, agora eu lhe quero na linha telegráfica. E Rondon vai mandar Aloysio Ferreira aqui sob o comando do Major Amarante para vir para as linhas telegráficas. Aloysio Ferreira volta para Porto Velho, retorna para Porto Velho. Então, o comando era na tela para vocês, Major Silvestre Amarante aí. Vamos lá para a nossa última questão. A nossa última questão, ela fala o seguinte. Em 1940, Getúlio Vargas fazia uma visita a Manaus. Getúlio Vargas já tinha passado por Belém, por Manaus. Aí o Aloysio Ferreira, então, ele vai convencer o presidente a visitar Porto Velho. Venha, presidente, conhecer Porto Velho. Getúlio Vargas disse, tá bom, eu vou lá, vou passar 3 horas lá. Passou, foi 3 dias, menino, aqui. 3 anos após a visita de Getúlio Vargas, no dia 13 de setembro de 1943, 13 de setembro, através do decreto de lei número 5.812, agora, aluno, nesse mês que nós estamos, 13 de setembro, foram criados 5 territórios federais, dentre eles o Território Federal do Guaporé.
E Aloysio Ferreira é escolhido como o primeiro governador do território. Sobre a trajetória política de Aloysio Ferreira, é correto afirmar. O que é correto afirmar sobre Aloysio Ferreira? O governador Aloysio Ferreira não voltou ao Rio de Janeiro para defender a criação do estado do Guaporé? Será que ele não voltou ao Rio de Janeiro? Ele foi líder do grupo apelidado por seus adversários de Pele Curtas? Seria Aloysio Ferreira o líder desse grupo político chamado de Pele Curtas? Ou letra C, Aloysio Ferreira se uniu a Joaquim Vicente Rondon e mudou o nome do território para Rondônia? Será que foi um consenso entre os Cutubas e os Pele Curtas aí, para mudar o nome do território federal do Guaporé para território federal de Rondônia? Ou por sua liderança política, Aloysio se tornou o primeiro governador do estado de Rondônia? Meus queridos alunos, infelizmente, Aloysio Ferreira não viu o estado de Rondônia ser criado. Então ele não se torna, ele se torna o primeiro governador do território federal do Guaporé, não do estado de Rondônia. Seu governo foi até 1946, quando foi eleito como primeiro deputado federal do Guaporé, reeleito em 1950 e depois reeleito novamente em 1958. Aí é onde eu chamo vocês para ver essa trajetória dessa pessoa. Agora a trajetória política. Aloysio Ferreira, diretor da Estrada de Ferro... Não, Aloysio Ferreira, diretor das linhas telegráficas. Ponto número 1. Diretor das linhas telegráficas. Depois, Aloysio Ferreira, com a intervenção do governo Getúlio Vargas, se torna o primeiro diretor da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Aloysio Ferreira, depois, sobre a intervenção de Getúlio Vargas, que cria o território federal do Guaporé, se torna o primeiro governador do território federal do Guaporé. Aloysio Ferreira, que na saída de Getúlio Vargas é feita uma Constituição em 46, Aloysio Ferreira se torna o primeiro deputado federal eleito pelo território federal do Guaporé. Aloysio Ferreira, que tem aqui como governador Joaquim Vicente Rondon, vai ser reeleito deputado federal do Vale do Guaporé. Depois nós temos o governo de Nunes Leal, mas Aloysio Ferreira, novamente, em 1950, reeleito deputado federal. Em 54, não, ele não é reeleito. Quem vai se tornar deputado federal vai ser o Joaquim Vicente Rondon. Em 54, no momento que Joaquim Vicente Rondon, ele vai propor a criação da mudança do nome de Território Federal do Guaporé para Território Federal de Rondônia. Então, a resposta correta desde aí é a letra na tela para vocês. É a letra E. Seu governo foi de 46, quando foi eleito como primeiro deputado federal do Guaporé, reeleito em 50 e depois eleito novamente em 58. E chegamos ao final de mais uma aventura, mais uma aula de história, onde você viu aí essa saga dessa figura chamada Aloysio Ferreira. Aloysio Ferreira, que tem nome de escola, nome de praça, e teve o seu nome cravado na história de Rondônia. Até a próxima aula.